fora pode ter participação nas dificuldades que você vive no dia a dia? Pois é, pode e pode muito, porque todos nós somos cercados de energia. E como é que eu posso descobrir o que é que está por trás de tudo isso? Você pode fazer uma constelação familiar, uma constelação da sua casa, onde a gente vai olhar que energia que está vibrando na sua casa, o que está causando os transtornos, como que está posicionado cada membro da sua família dentro da energia dessa casa, para que você possa ter mais consciência e deixar com cada um que tem que ficar a sua história. Porque o que acontece? Como nós somos 100% energia, tanto nós como o universo, nós estamos totalmente conectados. Então, tudo que aconteceu nesse imóvel ou nesse terreno, ele fica impregnado ali no ambiente. E quem vem depois, se é mais sensível, ele consegue até perceber. Mas se ele não tem uma sensibilidade tão aflorada, ou se já está também conectado numa dor, num sentimento diferente, está desconectado do presente, que a gente fala, né? A pessoa está desconectada do presente, então ela vai para aquele ambiente sem perceber a energia que está envolvendo aquilo tudo. E aí, com o tempo, começam a vir as dificuldades. E aí, com o tempo, as pessoas começam a adoecer, as pessoas começam a brigar, e aí vem divórcio, vem falência. E muitas vezes não é nem da energia da pessoa. A pessoa está carregando uma dor que veio de quem veio antes. E aí a gente pode falar, poxa, mas a minha casa é nova, eu construí a minha casa. Mas e a história do terreno? O que pode ter acontecido ali? E a história da vizinhança? O que aconteceu em volta nessa vizinhança? Quem são os vizinhos? Tudo isso a gente pode se ligar. Fala, nossa, mas isso então é uma pegadinha? Não, porque nós somos seres conectados. O que acontece no mundo também acontece em nós. Então não dá mais para separar. O que nós precisamos é ficar atentos, conhecer o que está se passando. Então a gente vai poder soltar, ressignificar, fazer algumas curas, mudar alguns objetos de lugar, mudar, por exemplo, a cabeceira da cama. Cada região, norte, sul, leste, oeste, ela tem um significado, ela tem uma energia. Então, o fato de você quebrar uma parede ou colocar uma parede dentro da casa pode mudar totalmente a história dessa casa. Pode mudar totalmente a história de vocês. Porque ambientes mal iluminados, ambientes onde não entra luz, onde não entra vento, onde a passagem é obstruída, onde os móveis são apertados, tudo isso faz com que a energia não flua. Então, se você tem alguma dificuldade, procura também olhar como é essa história da sua casa. Entre na sua casa como se fosse a primeira vez que você entrasse. Sabe aquela vizinha que vai para curiar, como fala? Aquela vizinha que vai para olhar? Entra assim e vai observando o que tem ali que não tá bacana, que você acha que pode estar trazendo dificuldade. Um objeto que você não goste, sabe as heranças que você ganha e que você não gosta, mas tem que ficar para agradar alguém? Então, isso traz uma energia negativa. Uma foto, uma imagem de uma pessoa que, mesmo que seja um ente querido, mas que ela faleceu com muito sofrimento, que ela quando você olha, você não lembra de alegria, você lembra de sofrimento. Então, tudo isso são coisas que precisam ser evitadas. Não que você não vá guardar a foto daquele ente querido, mas que você coloque em um lugar ou traga uma imagem que traga o ápice daquela pessoa. Muita felicidade, para que a gente olhe e goste do que veja, que venha a memória afetiva boa, não a memória afetiva ruim. Então, às vezes você tem mágoa de uma pessoa, mas aquela pessoa precisa, a foto você não conseguiu tirar ela dali ainda. Então, quando você olha, você lembra do sofrimento. E a nossa mente, ela não sabe se é passado, presente, futuro, se está acontecendo agora, se é mentira ou se é verdade. Ela aceita. Então, cada vez que você olhar para aquela imagem ou para aquele objeto que alguém te deu e que não foi num momento muito agradável, você vai trazer aquela sensação de volta para o seu corpo, para o seu coração. E o coração conversa imediatamente com o cérebro.
E aí vem ansiedade, vem nervosismo, vem tristeza. E aquilo, quanto mais tempo você passa com isso, mais probabilidade você tem de trazer doenças. Então, se você mudou para uma casa e sentiu que tudo mudou, vai dar uma olhada na história da casa. Faz uma constelação familiar. Observa que energia está vibrando ali. Puxa antes, quem veio antes ali? E aí, qual é o segredo? Independente de quem foi que passou por ali, é dar lugar para essa pessoa, para essa família, para essa história, dizer que essa história é deles e que tá tudo bem para você, que foi daquele jeito, que você não julga nada e que ali para frente você pode honrar aquelas paredes, honrar aquela casa e ser feliz. E aí faz exercícios de meditação, faz as suas orações, muda a cor da tinta, vai imaginando que cada vez que você entra ali, a luz brilha e tudo vai se limpando e você vai transformando esse ambiente onde você vive. A nossa casa é o nosso templo, então ele precisa estar conectado com a nossa razão de ser. Muitas vezes a gente traz para nossa casa, principalmente nós mulheres, uma história do padrão familiar dos nossos pais. Então, como foi a vida dos nossos pais, inconscientemente a gente traz isso para nossa casa também. Por quê? Porque é o que nós aprendemos. Ele está num campo, um campo morfogenético de informações desse sistema, que a gente herda esse campo, a gente já se conecta com esse campo no nosso nascimento. Então, quando a gente traz uma informação de casamento, nós já temos essa informação pré-concebida. Mesmo que a gente queira ser muito feliz, muito bem realizada no casamento, mas se uma mãe não foi, se um pai não foi, nós temos muita dificuldade de desconectar dessa história e fazer diferente. Então, todo esse processo a gente vê aonde? Numa constelação familiar. A gente vai dar lugar para essa história do pai e da mãe, a gente vai honrar, pegar a nossa vida, pegar aquela parte que realmente nos interessa, que é a nossa vida e o grande amor que a gente tem e gratidão pela vida que chegou até nós, mas que o relacionamento a gente deixa lá. Os tiques, os toques que os nossos ancestrais, os nossos pais tinham e o jeito como nós fomos criados, e se a mãe foi muito rigorosa, se a mãe era muito detalhista, nós ficamos com uma dificuldade também. Ou nós entramos também nesse detalhe, de ser extremamente detalhista, ou a gente não vai para frente, porque tem tanto medo de não ser suficiente, não ser igual, ou medo de ser igual, que nós ficamos paralisados. Então, o importante tá com dificuldade na vida? Olha também o ambiente onde você vive. Observa para que o fluxo entre, não deixe coisas quebradas. Cuide como se você cuidasse da sua vida, porque tudo é reflexo. A melhor forma que tem da gente ler o nosso inconsciente é observar atentamente o lugar onde a gente mora. Onde a gente está deixando a energia vazar? Como estão os canos, as torneiras, as nossas gavetas? É só olhar que vocês vão entender o que está passando dentro do coração de vocês. E aí vocês vão começando a fazer uma mudança de dentro para fora. Vocês vão montar, no caso, uma gaveta por dia. Arrume uma gaveta por dia, para que você possa, no final, estar mais leve. Sabe quando você, não sei se vocês já ficaram muito tempo sem fazer pé e mão, quando você faz, é um alívio, parece que você tirou um peso de cima. Mesma coisa é quando a gente faz a nossa limpeza na nossa casa. Então precisa de equilíbrio, muito equilíbrio. Equilíbrio na organização, equilíbrio no fazer a comida, no acender o seu fogão, trazer energia, trazer cheiro, aroma para dentro de casa, sabe? Memória olfativa. Tudo isso vai fazer com que a vida vai ficando mais leve, muito mais tranquila. Vocês já viram também falar em casas que não vendem? Aquela casa tá lá e principalmente acontece muito quando os herdeiros nem têm condições de pagar o inventário e a casa fica abandonada. Pela constelação familiar, no caso de heranças, a herança é um presente que um ente querido deixou para nós. Então, cuidar disso com muito amor
é uma forma de cuidar da nossa vida que eles também nos deram, entendeu? Então, eles nos deram a vida e ainda nos deixaram um presente, um imóvel. E como que nós não cuidamos daquilo para não dividir? Um quer mais, outro quer menos. Aí o que acontece? O imóvel não vende, vai se deteriorando e a família vai se deteriorando. Então, presta atenção em partilhas de bem. Infelizmente, muitas pessoas foram embora com a pandemia e vai ter muito inventário, muita divisão de bens, e façam tudo com amor e gratidão, porque o imóvel é um presente. E o imóvel é um templo. Naquele tempo ele serviu àquela família, aquele ancestral que lhe deu a vida de alguma forma. E hoje está na mão de vocês, para que vocês usem com sabedoria, com gratidão, agradecendo mesmo por aquilo que chegou até vocês. Muitas vezes sem a gente fazer muitas coisas, né? A gente ganha o imóvel de presente, não gastou nada com aquilo, foi sempre o suor do outro, e ainda aquilo dá em confusão. Um querendo mais, um querendo, não querendo. Então, entrem em concordância e deixem o amor fluir, porque aquilo foi um presente. E cada um usa o que merece, o que tem ali para fazer. Então, se vocês tiverem dificuldades, quiserem me procurar, todos os itens estão aqui embaixo, todos os contatos, para que a gente olhe também esse imóvel, qual é a energia que está vibrando nesse imóvel. E vocês podem então se liberar e cada um seguir sua vida, fazendo um pouquinho diferente de tudo que está acontecendo hoje, que a gente merece ser feliz. Beijo no coração, muito obrigada, até a próxima.